No início da pandemia de Covid-19, as escolas brasileiras tiveram seu fechamento decretado e só recentemente foram autorizadas a reabrir, porém obedecendo a critérios rigorosos. A reabertura de escolas durante a pandemia é seguramente um dos temas que mais tem gerado polêmica entre cientistas e profissionais da saúde e da educação, e também com a população em geral, especialmente os pais dos alunos. E ficam ainda muitas dúvidas. Esse é o momento de retornar às aulas? É seguro esse retorno? Quais os protocolos que as escolas e os pais devem seguir para garantir a segurança da saúde dos professores, funcionários e dos alunos? As escolas devem ser incluídas como serviço essencial? A reabertura das escolas brasileiras com segurança é o tema de estreia do Famílias em Pauta. E para começar, convidamos a doutora Luciana Rodrigues Silva, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que irá falar sobre a estreia do nosso programa. Doutora Luciana, seja bem-vinda. Olá a todos, com grande prazer nós estamos hoje aqui estreando o novo programa da Sociedade Brasileira de Pediatria, sociedade de mais de 110 anos, cujo objetivo primordial é sempre atualizar os pediatras, cuidar e ampliar as ações de cuidado para as crianças, os adolescentes e as suas famílias. Por conta disso, foi criado uma área nova no nosso site, chamado de Pediatria para Famílias, que é coordenado pela doutora Nilza Perim. Esse programa de hoje, Famílias em Pautas, foi idealizado pelo professor Edson Liberal, que o coordenará, que é o nosso vice-presidente, e na estreia deste programa, que será um programa periódico, nós estaremos discutindo pontos de extrema relevância para as crianças, os adolescentes e suas famílias. Na estreia de hoje, nós temos a grata honra de receber o professor Marcos Safadi, presidente do Departamento de Infectologia da SBP, o professor Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da SBP, e o professor Joel Cunha, presidente do Departamento de Saúde Escolar. Então, a SBP, através desse programa, trará informações precisas, valiosas, no momento onde há grande desinformação e muitas polêmicas, com perguntas bastante assertivas, trazidas pelo nosso jornalista, o nosso caro Leonardo Martes. Saibam, então, que a função da Sociedade Brasileira de Pediatria é assistir as crianças, cuidar das suas doenças, mas, sobretudo, o pediatra tem um papel fundamental na orientação da alimentação, da vacinação, do esporte, dos hábitos saudáveis. Então, o pediatra é o primeiro médico da nossa vida e ele deve acompanhar todo o crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes. É, portanto, com grande prazer que abrimos este programa. Sejam todos muito bem-vindos e um forte abraço. Obrigado, doutora Luciana. E dando continuidade, eu convido a doutora Nilza Perim, coordenadora do site Pediatria para Famílias, para dar sua mensagem de boas-vindas. Doutora Nilza, seja bem-vinda. Olá. O site Pediatria para Famílias, ele foi criado com o objetivo de levar informações atualizadas e seguras sobre vários assuntos relacionados à saúde e ao bem-estar das crianças e adolescentes. Desde seu lançamento, em 2018, ele já alcançou números surpreendentes, mais de 1.600.000 acessos. E agora, com esse novo programa da Sociedade Brasileira de Pediatria, o site ele se tornará ainda mais completo, apresentando, além dos textos, vídeos informativos e vídeos educativos. É com grande prazer que nós apresentamos esse site e nós temos o objetivo, então, que esse site se torne uma referência para as famílias brasileiras. Desejamos as boas-vindas a todos vocês e nós temos certeza que esse novo programa
lançado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, será um grande sucesso. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, doutora Nilza. Voltamos em instantes. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Para começar, a primeira pergunta para o doutor Edson Liberal. Como que a SBP, doutor, vê a questão da volta às aulas nesse período de pandemia? É um prazer começar com esse tema, o Famílias em Pauta, o novo programa da Sociedade Brasileira de Pediatria. Cumprimento o jornalista Léo Marques e sua equipe. E não seria... É fantástico que a gente tenha hoje aqui o professor Joel, o professor Marco, o professor Renato, que tanto escreveram, tanto publicaram em relação a esse assunto da questão do retorno seguro às escolas. A sociedade tem inúmeras publicações nessa área. Então, a sociedade defende o retorno imediato das crianças e adolescentes às salas de aula. No começo, até se justificava, porque não sabíamos, né, como seria o comportamento do vírus, como seria a transmissão, como seria a manifestação nas crianças. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria defende o retorno imediato das crianças e adolescentes às escolas. Defende o retorno seguro. A última a fechar deve ser a escola e a primeira a abrir. Esse é o posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Perfeito, doutor. A pergunta para o doutor Joel: quais são as orientações, doutor, do Departamento de Saúde Escolar, no qual o senhor é presidente, para as escolas retomarem suas atividades normais com segurança, preservando tanto a saúde dos professores, funcionários e alunos, bem como também a segurança dos pais dos alunos? As orientações que têm sido dadas começam com o planejamento dessa retomada. E elas foram e estão sendo extensivamente praticadas desde o ano passado em inúmeras escolas. Elas incluem a adequação dos espaços e das atividades presenciais, a elaboração de protocolos sanitários de higiene e segurança, capacitação dos profissionais da escola e orientação às famílias e os estudantes. Na retomada, a primeira premissa é que ninguém deve frequentar a escola estando sintomático. Todo sintoma deve ser investigado. E aí aparece o papel muito importante do pediatra e dos médicos em geral nessa questão. E em seguida, na escola, adotar as regras para diminuir o risco de transmissão, aquelas já velhas conhecidas. O distanciamento físico, o uso correto de máscaras, a higienização de mãos e de superfícies de trabalho. A gente deve estudar em ambientes ventilados, priorizando atividades ao ar livre. E, finalmente, a parceria da escola com as famílias é fundamental. Eu acredito que nunca foi tão importante a parceria quanto neste momento. Perfeito, doutor Joel. A próxima pergunta é uma dúvida muito comum e eu faço ao doutor Marco Aurélio Safadi. Tem um estudo da Fiocruz, doutor, em parceria com a Universidade da Califórnia e a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, que revelou que as crianças têm mais risco de adquirir do que transmitir Covid. E a pergunta é: esse estudo sugere que as escolas e as creches elas podem reabrir potencialmente se as medidas de segurança forem tomadas e os profissionais adequadamente imunizados. Para o senhor, as escolas e creches são ambientes seguros? Bom, primeiro, bom dia, Leonardo, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa nova iniciativa da SBP. E em relação à sua pergunta, eu acho que esse estudo, feito numa parceria da Fiocruz com o grupo de Londres, ele tem uma importância muito significativa, porque ele reproduz aqui no Brasil resultados que já tinham sido observados de forma consistente em outros países, ou seja, dentro deste ambiente familiar e escolar, o que temos percebido é que com muito mais frequência os adultos transmitem a infecção para as crianças do que as crianças para os adultos. Esse foi um dos principais achados desse estudo e que dá suporte para um retorno a essas crianças dentro de um ambiente seguro, que tanto o professor Joel como o professor Edson destacaram. Ele corrobora dados internacionais. Um dos estudos muito interessantes também, que recentemente foi publicado dos Estados Unidos, ele comparou
o risco de doença, taxas de incidência da doença em comunidades que tinham aulas exclusivamente presenciais com comunidades que tinham aulas online nessas crianças abaixo de 10, 12 anos de idade. E as taxas de incidência nesses condados vizinhos eram exatamente as mesmas. Então, esse é mais uma evidência, na nossa opinião, que corrobora a importância do retorno seguro das crianças ao ambiente escolar. Perfeito, doutor. Muito obrigado. A próxima pergunta para o doutor Renato que foi: quais são as perspectivas de vacinas contra a Covid-19 para crianças e adolescentes nesse momento em que já estão sendo feitos os testes com a faixa etária? E se a nova variante Delta tem maior poder de acometer crianças e adolescentes, doutor? Olá, prazer estar com vocês aqui, Marco, Joel e Edson. Obrigado pelo convite, Léo. Sem dúvida, esse é um aspecto que nós precisamos conhecer um pouco mais, né? As vacinas foram licenciadas num primeiro momento para serem administradas para os grupos mais vulneráveis, né? Aqueles que adoecem com mais frequência e com mais gravidade, como os adultos, idosos e portadores de doenças crônicas. À medida que avançamos na vacinação dessa população, torna-se natural o caminho da vacinação dos adolescentes, não só os de risco com doenças crônicas, as adolescentes grávidas, mas os adolescentes de uma maneira geral saudáveis. No momento temos uma única vacina licenciada a partir de 12 anos, mas os estudos avançam, no sentido de que, já que 1/4 da população brasileira tem menos de 20 anos de idade, no intuito de conter a transmissão, a inclusão dos adolescentes e crianças é algo necessário para os próximos passos na pandemia. Então, os estudos estão avançando e certamente as vacinas que hoje nós utilizamos em adultos, nós poderemos utilizar, querendo ajustar ou conhecer melhor dosagem, segurança dessas vacinas, para que a gente possa definir o melhor esquema para essa população. Certo. Eu continuo com a pergunta para o senhor, doutor. A gente sabe que durante a pandemia, né, a cobertura vacinal, para outras doenças, como o sarampo, por exemplo, ela caiu consideravelmente aqui no Brasil. Qual que é a importância dos pais estarem mais atentos ao calendário vacinal dos filhos, especialmente nesse momento de volta às aulas, já que passarão as crianças, né, conviver com seus colegas ou outras crianças? Olha, Léo, você tocou num ponto fundamental, que é a vacinação de rotina, né? Nós controlamos, com as altas coberturas vacinais do passado, inúmeras doenças que faziam vítimas frequentes entre as nossas crianças, como as pneumonias, as diarreias, as meningites, a coqueluche, o sarampo, a febre amarela, enfim, todas as vacinas que hoje nós dispomos no calendário infantil, as conquistas que as altas coberturas trouxeram foram enormes. E à medida que nós baixamos a porcentagem de indivíduos vacinados, das nossas crianças e adolescentes, como ocorreu em 2020, que é das expressivas dessa cobertura vacinal, cria uma quantidade de crianças e adolescentes vulneráveis a ponto de fazer ressurgir ou de colocar em risco o ressurgimento dessas doenças. Então, sarampo voltando a circular no país, risco de reintrodução da difteria, da coqueluche, da rubéola, até da poliomielite. Imagine nós voltarmos a ter casos de paralisia infantil aqui em nosso país. Essa é uma comunicação que nós precisamos intensificar com a sociedade sobre a importância da vacinação em dia, mesmo em tempos de pandemia. As unidades de saúde estão preparadas para uma vacinação segura, não há por que temer a vacinação, ficar com receio de levar seu filho para ser vacinado. O receio deve ser dessas outras doenças, que impactam de maneira muito maior e muito mais significativa do que a própria Covid-19 na pediatria. Certo. A próxima pergunta para o Dr. Joel. A gente sabe que as escolas, né, no período de fechamento, né, no ano passado, elas tiveram que se reinventar na questão do ensino-aprendizagem e colocar as aulas online, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil, boa parte da população não tem acesso à internet e quando tem, é de forma precária. Doutor, quais são as consequências que essas crianças sem acesso à internet, elas terão no processo de construção do conhecimento? Leonardo, nesse caso, infelizmente, as consequências são as mais desastrosas. A construção do conhecimento é um processo contínuo que deve ser cuidado para seguir sua trajetória da melhor forma possível, com o mínimo de interferências.
Com as aulas remotas pela internet, ainda oferece a oportunidade de interação do estudante com os professores, com os colegas, isso já faz muita diferença. Então, sem acesso à internet, as alternativas são ou ficar totalmente sem aula, ou, em alguns casos, assistir a aulas pela TV ou receber material impresso. Sendo assim, há pelo menos um prejuízo muito grande nessa trajetória de aprendizado. E tem agravantes. Vão ficar sem internet, provavelmente, os estudantes menos favorecidos, aumentando brutalmente a desigualdade que já existe na escolaridade. E 2, sem atividade presencial e sem internet, a escola perde o seu papel como um fator de proteção da saúde, da segurança da criança e do adolescente. A escola protege contra a violência, protege contra agravos alimentares e agravos à saúde mental. Então, em resumo, sem acesso à internet, o estudante não só deixa de aprender, como também fica vulnerável. Obrigado, doutor. Doutor Edson, como que a SBP vê a questão do investimento público na infraestrutura das escolas e também na recuperação das unidades que não contam com uma boa estrutura física para os alunos? Olha, mais uma vez, é lamentável que nós temos passado mais de um ano com as escolas fechadas e não recuperamos a sua estrutura. Na verdade, nos 3 níveis no ano passado, tanto municipal, estadual quanto federal, foram muito incapazes de recuperar a estrutura física. Na verdade, sobrou dinheiro na educação no ano passado. Esse dinheiro poderia ter sido investido na recuperação física e na questão da internet, da estruturação diferenciada das escolas. Hoje, deveríamos ter as escolas todas recuperadas fisicamente e recuperadas no seu aspecto da lógica, de computadores, com rede de internet de alta velocidade. Isso sim era o que é esperado de uma seriedade, de uma pátria que deseja ser soberana. Então, poderia ter aproveitado esse tempo também para trabalhar com as crianças e adolescentes questões como meio ambiente, saúde, educação, relacionamento humano, né, empatia. Vários temas poderiam ter sido trabalhados nesse ano que foi perdido para a escolaridade, né? Não houve nenhum investimento. Na realidade, os dados tiveram um lucro, entre aspas, com o não pagamento de diversos gastos que teriam, água, com educação, e que não tiveram, que deveriam ter sido investidos na recuperação da estrutura física e na instalação da lógica nas escolas. Na verdade, foi uma perda imensa. Então, temos que correr atrás desse prejuízo. É isso que a sociedade pensa. Devemos exigir que os 3 níveis corram atrás para recuperar o que já deveriam ter feito em todo o ano passado. Obrigado. Doutor Marco Aurélio Safadi, há muitos questionamentos sobre a eficácia das máscaras de tecido. É uma dúvida muito recorrente também dos pais. Elas são seguras? E a PFF2 ou a N95, ela pode ser utilizada pelas crianças? Bom, vamos lá, Leonardo. O tema das máscaras sempre foi um tema que gerou muito debate, né, durante esse mais de um ano da pandemia. Uma das gratas surpresas foi a maneira como crianças aderiram ao uso das máscaras. Eu posso dizer a você que muitas vezes eu tenho visto crianças usarem máscara de forma mais adequada que muitos dos adultos. Sociedade Brasileira de Pediatria, a exemplo da Academia Americana, preconiza o uso das máscaras sempre que possível em crianças acima de 2 anos de idade. Eu acho que uma das mensagens mais importantes para as famílias que estão nos escutando nesse momento é que a eficiência da máscara guarda relação não só com a sua composição, mas também como a maneira que essa máscara é colocada no rosto dessas crianças. Então, uma das mensagens mais importantes que eu queria deixar aqui é que a máscara, quando as mães, os pais colocam essa máscara nas crianças, elas têm que estar bem ajustadas ao rosto. Cobrir o nariz, cobrir a boca e estar ajustada ao rosto. Uma máscara de tecido bem ajustada pode muitas vezes ser mais eficiente que uma máscara cirúrgica que deixa espaços, que está mal ajustada, e que deixa brechas no rosto da criança.
De forma geral, as máscaras N95 ou PFF2 são mais efetivas que as máscaras cirúrgicas e, por suas vezes, são mais efetivas que as máscaras de tecido. Mas a mensagem principal que queria deixar aqui é que o importante é usar a máscara e de maneira correta, ou seja, com ela bem ajustada ao rosto da criança. Perfeito, doutor Marco. Para finalizar, eu pergunto ao doutor Edson Liberal, como que a SBP enxerga os malefícios relacionados à manutenção das crianças em casa, que refletem no sedentarismo, na má alimentação e também no isolamento social, doutor? Na verdade, a maioria dos trabalhos mostra que, em média, 8 em cada 10 crianças apresentaram alteração de comportamento, né? As crianças apresentaram ansiedade importante, insônia, involução em marcos de desenvolvimento, insegurança, né? Estresse, ansiedade, estresse tóxico, agressividade. Todas as questões as crianças apresentaram durante essa pandemia, durante esse período de reclusão intensa, né? Além disso, a questão da alimentação. Tinham as crianças, muitas das crianças, particularmente aquela do ensino público, tinham como única alimentação, às vezes, a merenda escolar. E isso foi privado. Então, tivemos crianças, tivemos aumento da nossos índices de insegurança alimentar, né? Crianças caminhando para a desnutrição. E, por outro lado, também, aquelas que ficaram dentro de casa, pode também ter o outro extremo, que ficaram dentro de casa e ficaram muito sem fazer absolutamente nada, subutilizadas, né, em termos de estudar, e evoluíram para a obesidade. Então, essa é uma questão também séria. Tivemos, por um lado, no extremo, crianças com desnutrição e outras crianças com desenvolvendo a obesidade. Então, é fundamental que a gente faça esse retorno de imediato. Trabalhar, e tem a questão da evasão escolar também, que já o professor Joel já falou disso. A evasão escolar foi uma coisa calamitosa, é uma situação de calamidade pública. A gente vive em relação às crianças uma copandemia de evasão escolar, de desnutrição, de obesidade, de transtornos de ordem mental. Então, a gente precisa recuperar tudo isso, porque realmente o fechamento da escola foi muito demorado e, como eu falei, não foi aproveitado para que a gente pudesse recuperar as escolas. Precisamos o retorno imediato e que retornemos com mais empatia e com mais solidariedade para as pessoas e que a gente possa se desenvolver de uma forma mais consistente. Tá certo. Quero agradecer a cada um de vocês, doutor Marco, doutor Kifuri, doutor Joel Bres, doutor Edson Liberal, pela participação aqui conosco, nesse programa tão importante de estreia do Famílias em Pauta. Para você que nos assiste, caso tenham ficado algumas dúvidas sobre esse tema, envie um e-mail para o famíliasempauta@sbp.com.br e os nossos especialistas eles vão poder respondê-las às suas dúvidas, tá? Nos vemos em nosso próximo programa, cujo tema será o aleitamento materno. Até lá!